Do segundo ano, vamos com mais uma aula de ensino religioso. Hoje é 24/9 e vamos dar continuidade à nossa revisão. Só que agora vamos fazer uma revisão geral de todas as lições. Então vamos começar com essas perguntas que você vai responder aí no seu cantinho, lápis, borracha, caderno. Então você já pode responder e depois conferir a correção. Então vamos lá. Então, crianças, na lição 10 trouxe a história da Marina, a Marina que morava no interior e que o seu pai, ele arrumou um emprego na cidade, ela veio morar na cidade junto com a sua família. Sendo que então, quando ela chegou na cidade, o que mais encantou ela? E o que mais encantou a Marina? Pois nas lanchonetes ela pôde ver diferentes tipos de sanduíches. Além do que eles eram bem grandes e eram acompanhados por uma boa porção de batatas fritas e refrigerante. E o que você pôde aprender com isso? Bem, você aprendeu com essa lição que quando me alimento bem, pratico atividades físicas, brinco, passeio, estou agradando a Deus, pois estou cuidando do presente que Ele me deu, meu corpo. Ela faz parte da lição 11. Lembra da lição 11 em que Jesus estava viajando com seus discípulos? Eles estavam morrendo de fome, então passaram por uma plantação de trigo e começaram a colher aquele trigo ali e começaram a comer as espigas, mesmo não estando cozidas ou assadas. E que então passou um grupo de homens que não gostava de Jesus e pediu para que ele interrompesse essa ação dos discípulos dele. Então Jesus não concordou. E o que foi que Jesus disse então? A ação de Jesus foi: ele não iria fazer isso que esse grupo de homens pediu. E ele ainda disse que os seus amigos estavam com fome e precisavam comer. E por que Jesus respondeu isso? Jesus, ele conhece o nosso corpo, ele os fez e sabe que precisamos do alimento certo, na hora certa e na quantidade certa. Essa questão ela se refere à lição 12, que conta a história de Davi e seu amigo Jonatas. Lembra da história desses dois amigos? Que Saul, pai de Jonatas, ele estava muito curioso em conhecer Davi, conheceu Davi, Davi acabou indo morar no seu palácio. Ele acabou se sentindo ameaçado por Davi, pois as pessoas começaram a comentar sobre Davi, no qual isso ele começou a ter ciúmes. Então ele decidiu matar Davi. Jonatas ficou sabendo, contou ao seu amigo, tentou amenizar a situação falando com seu pai. Davi voltou para o palácio, só que o rei tentou novamente matar ele, jogando uma lança. Então aí Davi fugiu. Ficou sabendo que os soldados estavam indo atrás dele, mas não conseguiram encontrar. Assim então foi Saul em pessoa atrás de Davi. Davi, quando soube, ele foi procurar ajuda com Jonatas. E o que eu aprendi com essa lição? Que os amigos verdadeiros fazem bem para o meu coração e que devo amá-los em toda situação. A lição 13, ela nos conta a história dos 12 filhos de Jacó, em que José era o penúltimo deles, porém era o mais amado e protegido pelo pai. E José, ele chegou a ganhar uma capa linda do seu pai, e nem era aniversário dele, no qual piorou a situação, em que cresceu mais ainda o ciúme e a inveja, pois eles também queriam muito ganhar um presente como aquele. Sentindo então muita raiva e ciúmes de José, o que foi que seus irmãos fizeram? Bem, por acharem que o seu pai Jacó gostava mais de José e por causa daquele presente especial, os irmãos de José ficaram com muita raiva dele e por isso brigavam e diziam palavras grosseiras para ele. E o que você aprendeu nessa lição? Que a inveja e o ciúme são inimigos da amizade e da boa convivência entre os irmãos. E a lição 14, ela nos traz ainda uma continuação dessa história de José e seus irmãos. Essa história nos conta que José, ele teve um sonho, que os feixes de trigo do seu irmão se curvavam ao dele. O segundo sonho também de José
foi que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam também diante dele. Então, o que disseram os irmãos de José em relação ao sonho dele? Disseram então: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? Então Jacó pediu para José ir ver os seus irmãos para ver se eles estavam realizando a atividade, cuidando direitinho das ovelhas no campo. Foi quando os irmãos de José o avistaram de longe e começaram a bolar um plano ali. Pegaram José e atiraram ele num poço. Depois disso, passava por ali comerciantes que iam para o Egito. Então eles decidiram tirar José do poço e vender José como escravo. Então José, com 17 anos, foi sem a sua família ser escravo. E qual a mentira que os irmãos de José disseram a Jacó? Disseram que uma fera do campo havia devorado José. Então fez com que Jacó ele ficasse desesperado. Então ele chorou por muitos dias a perda do seu filho. E o que eu aprendi com isso foi que você aprendeu com a lição 14. Você aprendeu com a lição 14 que a mentira é pecado, desagrada a Deus e faz as pessoas infelizes. Geralmente uma mentira conduz a outra mentira. Então, crianças, nossa revisão de ensino religioso se encerra por aqui. Aproveite essas questões para revisar mais ainda aí na sua casa, além de fazer a leitura das lições e também revisar as atividades do seu livro. Nossa aula fica por aqui. Grande beijo, meus amores, e até a próxima aula.